E aí, meus queridos alunos, tudo bem? Mais uma aulinha de geografia para você, comigo, professor João Paulo Capelari. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre bacias hidrográficas. Vamos aprender um pouquinho sobre as bacias hidrográficas brasileiras, alguns detalhes para você ficar atento. Pega o caderno, lápis, borracha, fazendo suas anotações, tudo bem? E já se inscreve lá no canal João Paulo Capelari, dá aquele like maroto. Vamos lá, então, prestando bastante atenção. Olha que bacana isso daqui, hein? Nós temos duas imagens. E essas duas imagens aqui estão mostrando para nós a questão dos tipos de foz de um rio. Você tem a foz em formato de estuário, quando a água do rio passa direto, ou seja, deságua em um outro rio, no mar ou no lago. Foz em estuário, não tem obstáculo, tá vendo? Aqui agora você tem uma foz em delta, ou seja, a foz é onde o rio termina. E então, esse daqui, formato em delta, já apresenta obstáculos. O curso do rio vem e a hora que vai desaguar em outro rio, lago ou mar, encontra obstáculos, como se fosse ilhas, né, ou bancos de areia. Esse daqui é o formato em delta. Quando tem obstáculos, delta. Quando não tem obstáculos, formato em estuário, ok? Vamos dar uma olhadinha agora na diferença entre o rio de Planalto e o rio de Planície. Pois é, Planalto e Planície. A primeira imagem aqui mostra para nós um rio onde ele não apresenta muitos meandros. Isso mesmo, não apresenta muitos meandros. Ou seja, a famosa curva do rio. O que a outra imagem mostra, ó, a curvinha do rio, não é verdade? Então agora você não fala mais curva do rio, você fala meandro. O rio que não apresenta tantos meandros são os rios de Planalto. Eles são mais rápidos, eles são mais aproveitados para a produção de energia elétrica. Já os rios de planície, que possuem mais meandros, porque o relevo é mais plano, são mais navegáveis. Então, para o transporte é muito, muito melhor. Mas vamos lá. Vamos ao que interessa. O que interessa para nós, então, é o quê? Nada mais é do que as bacias hidrográficas. Ok? Vamos aparecer aqui, quero aparecer junto com vocês, não é verdade? Vamos lá, vou colocar minha imagem um pouquinho melhor aqui. Isso! Agora sim! Agora eu estou aqui, agora eu apareço para você. Fica muito, muito, muito melhor. Então vamos lá. Você identificou já as diferenças dos dois rios, né? Aqui você tem o rio de Planalto e aqui rio de Planície. Tá vendo essas curvinhas? Não fala mais curva, meandros. Rio de Planície apresenta mais meandros. Rio de Planalto não apresenta tantos meandros. Tudo jóia? Vamos lá então. Vamos identificar aqui uma planície ou um relevo, na verdade, aonde você tem o quê? A presença de uma bacia hidrográfica. Exatamente. O que é uma bacia hidrográfica, então, professor? Estou olhando para você aí, estou olhando para o computador também, para poder ficar mais nítida a apresentação. Olha aí. Então, bacia hidrográfica é esse daqui. Tá vendo? Esse pontilhado todo aqui, ó. Toda essa parte pontilhada aqui, ó, é o limite da bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica é esse conjunto que nós temos aqui, ó. Esse conjunto todo aqui nada mais é do que a bacia hidrográfica. Isso mesmo, toda essa parte aqui onde tem esse pontilhado é a bacia hidrográfica. E os rios saem da parte mais elevada indo em direção à parte mais baixa, sempre desta forma, por conta da gravidade. Lógico, a gravidade faz toda a diferença, sai da parte mais alta para a parte mais baixa. Lógico. E nós temos aqui a questão da foz dessa bacia hidrográfica aqui, uma foz em delta, porque tem o quê? Você está percebendo, tem obstáculos. Então, nada mais do que uma bacia hidrográfica é uma porção do relevo, da superfície do relevo, aonde tem um rio principal
tem o rio principal e os seus afluentes, tá certo? Isso é uma bacia hidrográfica. Uma outra imagem aqui para você verificar a bacia hidrográfica, tá vendo? Olha só, você percebe aí a bacia hidrográfica, tem até uma chuva aqui em cima, ó. Ó a chuva aqui, ó. Todo o território aqui recebendo chuva. Aí você percebe que essa bacia hidrográfica aí acaba recebendo essa água da chuva, tá certo? Que tem aqui essa representação. E daí as águas passam a escorrer pelo relevo. Olha aqui o rio principal e depois você tem uma foz em estuário, ou seja, uma foz que não apresenta, olha aí, mudando de lugar, que não apresenta obstáculos. Aí, ó, a delimitação de uma bacia hidrográfica, outra bacia hidrográfica. Isso mesmo, simples assim, tá bom? Bom, vamos dar continuidade e vamos ver as bacias hidrográficas do território brasileiro. Isso daí, olha aí as bacias do território brasileiro. Preste atenção no seguinte, você tem aqui algumas bacias hidrográficas são especiais, apresentam características mais especiais. Vamos identificar essas bacias aí. Primeira coisa que você consegue identificar. Na nossa bacia hidrográfica, deixa eu mudar a nossa imagem aqui um pouquinho de novo, para ficar mais fácil. Isso. Olha só, você tem essa bacia aqui, ó, em verde, a bacia amazônica. É uma das maiores bacias hidrográficas do planeta. Mas essa bacia hidrográfica amazônica aqui, ó, ela não é só do território brasileiro. Os países que fazem fronteira com o Brasil, que fazem limite com o Brasil, até um pouquinho mais distante, recebem a influência dessa bacia hidrográfica, como Guiana Francesa, Venezuela, Guiana, Suriname, Colômbia, Equador, é verdade, Bolívia, recebem influência dessa bacia hidrográfica. Já essa outra bacia hidrográfica aqui, a bacia do Paraguai, aqui no Mato Grosso do Sul, nós pegamos um pouco da bacia do Paraguai e do Paraná, essas duas bacias aqui, ó, Paraguai e Paraná, que também estão em outros países. No Paraguai, tem aqui ó, um pouco da Argentina, um pouco... pega um pouquinho do Paraguai? Não, pega mais a Argentina, né? Pega um pedacinho do Paraguai também. E aqui o Rio Paraguai deságua no Rio Paraná, da bacia do Paraná. Mas um detalhe um pouquinho mais especial, mais específico, vou mudar minha imagem aqui, ficar em cima da bacia aqui, isso, essa bacia aqui, ó, pois é, a bacia em azul, Tocantins-Araguaia, é a maior bacia hidrográfica do Brasil, genuinamente brasileira, que começa e termina no território brasileiro. É isso daí, meus queridos, começa e termina no território brasileiro, genuinamente brasileira essa daí, não tem nem o que falar, ok? Meus queridos, queria fazer essas atenções para vocês. Você verifica que o nosso território é muito extenso, é muito grande, tem muitas bacias hidrográficas, mas essas daí eu queria em especial mostrar para vocês. E um detalhe, a bacia amazônica, essa que é muito grande, é internacional, na verdade, ela tem o regime das águas da chuva e o regime do derretimento da neve, do gelo, da Cordilheira dos Andes. Porque um dos rios que dão origem à bacia amazônica vem da Cordilheira dos Andes, com o derretimento do gelo. Então tem um regime duplo, um regime nival e pluvial. Anota isso, é importante. Um regime nival, do derretimento da neve, e pluvial, ou seja, das águas da chuva. Ok? Meus queridos, muito obrigado, tá? Nós precisamos preservar a água, porque preservar a água é preservar a vida, a água é vida. Nós necessitamos da água para tudo. Conseguimos ficar um bom tempo sem comer, mas sem água, sem hidratar o corpo, não tem como. Tá joia? Então, eu sou o João Paulo Capelari, seu professor de Geografia. E não esquece, pode postar isso daí, pode passar para os seus amigos, que isso vai ser muito, muito importante. Tá joia? Um grande abraço e até a próxima aula.